Tem muitos irmãozinhos e muitas irmãzinhas praticando coisas erradas depois do batismo. Por quê? Por quê? Veja só. Ninguém quer pecar. Ninguém quer fazer coisas erradas. A gente sabe que tem muitos que nasceram para isso. Eles estão ali. Eles se entregam à maldade, ao engano, à mentira. Eles estão aí para isso. Mas só que tem muitos que se batizam e não são instruídos das coisas que pode e do que não pode. Presta bem atenção no que a gente vai falar. A gente não está aqui, não precisa fantasiar. A gente fala a verdade e muitas das verdades que a gente fala aconteceu conosco. Aconteceu conosco. Deus me chamou, entendo eu que Ele me chamou. No batismo, no Parque das Bandeiras, em São Vicente. Lá pro lado do bairro lá de Rio Branco, Quarentenário, fica bem para lá. Só que eu comecei a andar com os irmãos e irmãs e eu não notava nada de errado, porque eu ainda não sabia o que era erro, o que era certo, o que era errado. Eu queria saber que eu não queria sofrer mais, eu queria servir a Deus, eu queria ter uma salvação para minha alma. Só que passado um tempo, eles me convidaram para um casamento. Para mim, eu acho que foi o primeiro casamento que eu fui depois que Deus me chamou. Eu penso que foi isso. Não, acho que foi o segundo ou o terceiro. Andava muito com os irmãos me levavam. Só que eu notei que num desses casamentos, não que eu não critiquei porque eu não sabia. Eu estava na minha inocência, um novo de batizado, sem a instrução do que pode e do que não pode depois do batismo. Veja só. Quando você for levar alguém para batizar, ou conhecer alguém e está levando para a igreja um testemunhado, explica para ele toda a verdade. Não tenha medo se ele falar, então não vou congregar mais. Deixa ele, pelo menos você falou a verdade. Você falou assim, fala a verdade e a verdade liberta. Se ele aceitar do jeito que você vai falar, do jeito correto que está dentro das escrituras, se ele aceitar, meu amigo, se lá na frente aprontar, fazer alguma coisa, é ele Deus, meu irmão. O sangue dele não vai cair sobre você. Só que o sangue de muitos, do meu tempo, vai cair nas costas de muitas pessoas. Vai porque queriam status. Ah, é meu filho na fé. Joga lá para se batizar. Jogou para se batizar. O velho homem ficou sepultado, segundo o nosso conhecimento que a gente adquiriu logo depois. Fica sepultado o velho homem e nasce em novidade de vida. Na euforia, na virtude, no glória de dentro da igreja, o ensinamento que foi dado lá depois do culto, depois do batismo, acho que muitos não conseguem guardar, principalmente sendo uma criatura, uma alma um testemunhado desta graça. Ele está eufórico, ele se batizou, Deus chamou, ou ele se entregou ao Senhor, como seja, mas ele não foi instruído como que é a rotina depois do batismo. Depois do batismo não pode se viver amasiado. Não pode. Tinha que ser instruído as pessoas antes do batismo. Antes do batismo, olha, assim. E explicar tudo direitinho, mas muita gente não explica isso. É onde que muitos, depois quando fica sabendo que fez errado, e depois vê os outros condenando, ele não consegue voltar mais para a igreja. Mas ele deveria voltar sim, porque ele estava como inocente. Deus falou que não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Então eu fui convidado para aquele casamento.
Chegando lá, tinha a parte do churrasco, lá embaixo. Isso foi num lugar que alugaram ali na rua Frei Gaspar, em São Vicente. Muitos anos isso. E eu fui junto com aquele grupinho que eu sempre andava, os irmãos, né? Que sempre andava, eu fui lá para baixo, junto com eles, me convidaram, eu fui. Vamos lá, irmão, vamos lá. Cheguei lá, degustei uma carne, tudo, sabe? Eu não sabia que não podia comer carne pingando sangue, eu não sabia mesmo, não sabia. E eu comia, gostoso, e nem saber, comi bastante. E, para falar a verdade, eu tomei uma cervejinha. Olha, tinha cerveja lá embaixo. Lá em cima não tinha. Onde estavam os irmãos lá em cima. Não, mas os irmãos que estavam ali, aquelas rodinhas que estavam ali, lá tinha cervejinha. Eu falei, olha, que legal. Eu nem me... Olha que bacana. Pode beber cerveja. Que maravilha. Que maravilha. Bebi cerveja. Bebi cerveja com os irmãos, comi carne pingando sangue, cortava assim, o sangue saía. E para a Irmandade lá em cima mandava fritinho, bem assadinho. Eu ainda não entendia sobre essas coisas, igreja. E nem o ensinamento depois do batismo, eu nem me liguei nisso. Estava chorando muito. Passado mais ou menos uma semana, fomos congregar. O operador subiu, abriu o culto, tudo. Depois ele começou a falar. Ele falou, Irmandade, estava tudo indo tão bem, mas descobrimos que agora estão falando da gente por aí. Falando da gente por aí. Porque muitos viram que muitos desceram lá para baixo, onde estava fazendo a carne, onde estavam os outros preparativos, e já estão sendo chamados aí de Congregação Cristã do Barril. Do Barril, você acredita? Por quê? Eu mesmo fui um que eu espalhei para todo mundo, eu não sabia. Falei, poxa, irmão, casamento bom, hein? Aleluia, glória. Eu falei para os irmãos na minha inocência, eu achava que podia beber. Falei para muitos irmãos que eu conhecia também. Falei, pô, irmão, tu não desceu lá embaixo? Não, irmão, não desce não. Nós gostamos de ficar por aqui mesmo, né? Tá bom, irmão? Talvez o irmão sabia de muita coisa e também não queria falar. Mas eu, na minha inocência, falei, irmão, lá embaixo tá bom, irmão. Carne molinha, gostosa, mal passada. Irmão, cerveja, tomei umas 4, 5 latinhas lá, meu irmão. Tô meio tonto, irmão. Foi, meu irmão. Não tô mentindo não, viu? Tô falando a verdade, isso aconteceu. E depois o irmão falou lá, que tava o comentário lá, Congregação Cristã do Barril. Do Barril. Então, quando você for evangelizar uma alma, explica sobre o pecado, explica que vai ter prova, vai ter luta. Aí, levou para o batismo, cuida da alma, meu irmão. Não solta a deriva, não. É uma criança que vai começar a dar os primeiros passos. Você tem que segurar na mão. Você levar para o batismo é fácil. Levei aquele para o batismo, é meu filho do evangelho. É fácil. E cuidar da alma? Aí fica difícil, né? Aí ninguém quer cuidar, né? Mas é isso mesmo que aconteceu comigo, e eu acredito que aconteceu com muitos irmãos, e depois que souberam disso, eu acho que pesou muito na mente deles, por saber que todo mundo estava sabendo que ele estava conosco, né? E eu, na minha inocência, falei. Eu acho que até hoje fazem isso, mas crente não foi feito para beber, meu irmão. Crente libertou, Deus libertou o crente do cigarro, muitos das drogas. Agora fica aí, meu irmão. É cerveja sem álcool. Só na tua mente você está bebendo como se fosse a verdadeira. É por causa que você tem desejo de beber a verdadeira. Crente fumando. Eu fui orar pela alma testemunhada aqui, na zona noroeste aqui, na nossa zona oeste, ali perto do Dali Coutinho. Fui orar numa casa lá que Deus chamou a família. Nisso tinha uma moça junto lá, os olhos amarelos, toda pálida. Comecei a conversar com ela. Aí eu olhei bem para ela, olhei para as unhas dela, vi que as unhas dela estavam meio amarela. Ela fumava. Aí eu peguei e falei para ela, você tem essa enfermidade. Depois que nós oramos, eu falei, você tem essa enfermidade, né, mas você tem que
se esforçar, né? A tua saúde. Você tem que se esforçar, parar de fumar, né? Diminuir aos poucos, né? Tudo. Tô vendo aí tuas unhas desse jeito aí, né? Ela pegou e falou assim: é verdade, eu fumo mesmo, mas eu tento parar. Eu falei: mas vai se esforçando que você para. Ah, mas eu vou na casa da irmã fulana de tal. E entregou a irmã também, coitada, na inocência. Eu vou na casa de fulano de tal, toda vez que ela acende um cigarro, ela me dá metade para me fumar. Você vê, igreja? Ainda entregou a irmã. Pegou a irmã. Falei: santo Deus, né? Para ver como ainda tem gente que pratica essas coisas, indo para a igreja batizados. Nada contra. Não estou sendo contra, não. Que eu sei que um vício para deixar é muito terrível. Que eu fumei também, eu bebia também. Eu sei que é terrível. Mas se a pessoa não conseguiu se libertar e está servindo a Deus, que bem-aventurado é o varão cujo pecado é coberto. Agora, fumar na frente de testemunhado, ainda oferecer para eles, dividir o cigarrinho com eles, então está ensinando as pessoas erradas. Se você tem um vício e você não consegue parar, que esse vício seja para você, sabe? Guarde para você o teu vício e busque a Deus e te esforça-te também. Faça a tua parte. O Senhor diz: te esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudo. Mas não, meu irmão, até hoje aí, ó, tem irmãozinhos que se aviciou em beber um vinho, beber um golinho de cachaça que fica atrás do bujãozinho de gás do irmãozinho lá. A gente sabe tudo isso, igreja. Nós estamos falando do que a gente viu? A gente não está falando coisas que a gente está jogando no vento só para a irmandade ouvir, não. A gente viu muito disso. Muito disso. E eu também já salvei muitos que, embriagados no meio da rua, eu escondi eles. Isso eu escondi. Eu vi um músico. Eu estou falando hoje porque Deus também já recolheu ele. O músico concentuado da Vila Jockey, passando no dique do Pompeba, bêbado, quase caindo. Quando olhou o irmão, falei: irmão, o que está acontecendo, meu irmão? De certo, irmão, a prova muito grande, de certo a luta, de certo alguma coisa que aconteceu na casa dele, ninguém sabe, eu também não perguntei. Eu só perguntei o que está acontecendo. Ele disse assim: irmão, não sabe o que eu estou passando na minha vida. Falei: irmão, fique em paz, vem aqui. Escondi ele dentro da minha casa, porque senão os irmãos iam matar ele com a língua. Mata mesmo, a irmandade para matar é com eles mesmo. Agora, para fazer oração, para ir buscar, para ir ajudar o pobre, a viúva, necessitado, muitos não faz isso. Mas quando vê o irmãozinho ali bêbado, ninguém vai lá entender o porquê aquilo. Pai de família não quer ficar bêbado no meio da rua. Pai de família, ele quer trabalhar e chegar em casa com o salário e entregar na mão da esposa. Mas e aí? E agora, o que aconteceu? Os espíritos estão aí, ó, esperando uma vaga para entrar no corpo de cada um. Entra por causa de uma briga dentro de casa, entra por causa de um filho, entra por causa de uma filha. Tudo acontece dentro, começa dentro de casa. Se tu atribular o teu esposo dentro de casa, atribular a tua esposa dentro de casa, ainda chega no serviço lá, alguém fica irritando ela, irritando ele, ah, meu irmão, eles perdem a cabeça. Nós vivemos num tabernáculo de carne, a gente sabe disso. É por isso que o Senhor disse para nós ter paciência com os fracos na fé. E nós somos fracos também, ninguém é forte. Ninguém é forte. Ninguém tem força de lutar com o adversário. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a gente sabe que com a nossa força a gente não é nada. Se não for Deus, a gente não é nada. Ele diz que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então eu peguei esse irmão, escondi ele, bem dizer, dentro da minha casa. Esse irmão continuou indo para a igreja. Esse irmão continuou sendo músico da Vila Jockey 1. Esse irmão, Deus recolheu ele, Deus levou ele. E ninguém sabe quem é. E não vai ser agora, depois de morto, que eu vou falar o nome dele. Mas eu só sei que ele foi até o fim da sua vida servindo a Deus e nunca mais vi aquele homem embriagado. Já pensou se eu vou lá falar para o cooperador? Se eu vou lá falar para o ancião? Se eu vou lá falar para o diácono da igreja? Tipo, cagueta. Deus não gosta de cagueta, meu irmão. Tu fica sabendo disso? Sabia que Deus não gosta de cagueta? Sabe o que é cagueta? A palavra cagueta é aqui, no bairro que a gente mora, aqui na favela. Judas foi cagueta, meu irmão. Caguetou e vendeu o Senhor por um saco de moeda.
E aquele que faz isso, meu irmão, fica entregando os irmãos aí para ministério, não pode ver nada. Vai lá ajudar teu irmão, meu irmão. Seja um bom samaritano. Ajuda teu irmão a levantar da onde caiu. Quando teu filho cair também, Deus vai ter misericórdia do teu filho. Quando a enfermidade entrar dentro da tua casa, Deus vai ter misericórdia, porque você usou de misericórdia com os outros. O Senhor falou que tudo aquilo que você quer que alguém faça por você, faça você primeiro, meu irmão. Agora fica falando mal da irmãzinha que parou, que é organista, fica falando mal do músico que parou. Não vai lá orar pelo teu irmão, ele tem uma alma, como teu filho também tem. E uma, de você ficar falando mal dos filhos dos outros por aí, uma família inteira já parou aqui já. Por que parou, irmã? Estou falando mal do meu filho, eu tenho vergonha de ir para a igreja. Todo mundo fica me olhando porque meu filho fez isso. Olha aí, uma família inteira parou por causa da tua língua. E o Senhor mesmo disse, igreja, conheça as escrituras. Não julgue para não ser julgado. Não persiga para não ser perseguido. Da maneira que tu julga, tu serás julgado. Da maneira que tu persegue, tu vai ser perseguido. Não seja hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e depois cuidará tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão, meu irmão. Quem julga é julgado. Quem muito perdoa é perdoado, meu irmão. Você tem filhos, você tem filhas. A gente entra aqui numa conversa para conversar, igreja, e começa a vir essas coisas na nossa mente. A gente tem que falar mesmo, para ver se o povo acorda. Tem família se destruindo por causa da sua própria boca. Condena o filho da vizinha e se esquece que tem um filho. Fala da filha da vizinha que o casamento dela não deu certo. Começa a espalhar para todo mundo. O casamento do irmãozinho lá não deu certo. Olha, ela veio para casa grávida. E fica aquele fuxico, aquela panelinha. E você esquecendo que você tem filho, tem filhas, tem neto, tem netas. E vão crescer. No dia que eles pecar ou fazer alguma coisa, que eles entrar dentro da tua casa, sabe o que você faz? Cumpre o que você está falando da vida dos outros. Pega e fala, sai da minha casa, meu filho pecador. Sai da minha casa, minha neta, você é pecadora. Vai embora da minha casa. A palavra diz para nós não andar com pecador. Vai embora. Você vai fazer isso com o teu filho, com a tua filha? Duvido, meu irmão. Aquele que saiu de dentro das entranhas de uma mulher que serve a Deus, mesmo ele errando, ela vai abraçar, ela vai beijar. O próprio Deus perdoou Davi, meu irmão. Quem somos nós? O próprio Deus, na vida do seu filho, aqueles homens dizendo que servia a Deus, dizendo que conhecia as coisas de Deus, foi lá e pegou a mulher. Senhor, pegando essa mulher em tal ato, aí, ó. Essa mulher está aprontando aí, ó. E está escrito na palavra, viu, Senhor? Tipo assim, ó. Não volta atrás não, viu, Deus? Está escrito lá que essa mulher tem que ser apedrejada. O Senhor olhou para ele e falou assim, ó, aquele que tiver sem nenhum pecado, taca a pedra nela. Vocês não devem nada? Olha para a mente de vocês aí, pesquisa diante de Deus aí, diante do meu Pai aí. Vê se vocês não devem nada para Deus. Vê se as tuas vestes aí não tem pelo menos um salpicado aí de alguma coisa errada aí. Aí eles soltaram as pedras e foi embora, porque todo mundo tem erro, meu irmão. Todo mundo erra. Somos pecadores. Não adianta. Essa carne aqui, ó, se nós vacilar, ela derruba a gente. Sabe? E a gente não está aqui para julgar, meu irmão. A gente está aqui para ajudar, ser um bom samaritano. Levantar as pessoas. A gente temos filho, meu irmão. Eu tenho meu filho, meu Davi. Lamaia. Santo é o Senhor. Que Deus guarde meu filho. É isso que eu quero. Agora eu vou ficar julgando o filho dos outros. Quem é maconheiro, que seja maconheiro. Seja lá, meu irmão. Mas a gente apontar o dedo, ficar falando do filho da nossa irmã, matando a nossa irmã com vergonha, anda de cabeça baixa. Outros pararam até de congregar, porque o falatório pelo celular, pelo WhatsApp hoje, o comentário sobre o filho da irmã, ele era músico. Olha, ela saiu com aquele irmãozinho, ela pecou. Ela virou uma perversa. Olha lá, falando mal da... Meu irmão, nós não estamos aqui para julgar, meu irmão. Não, o Senhor nos chamou para ser julgado, viu? O Senhor nos chamou para ser julgado. Ninguém está absolvido sem que antes apareça perante o tribunal de Cristo naquele dia. Ninguém foi absolvido ainda. Ele diz que tudo é lá no final, o resumo. E o que tu vai levar para o final? Julgando? Matando? Destruindo famílias inteiras? Meu irmão, você tem família, você tem filhos. Se não tem, um dia você vai ter. E você vai ver que esse vídeo aqui, bota esse vídeo aí, Irmandade, para mandar para aqueles que ficam aí perseguindo o povo, perseguindo todo mundo. O perseguidor um dia foi perseguido, igreja, e sofreu, hein? E morreu decapitado. E aí, meu irmão? Será que está no tempo de a gente buscar o reino do céu e a sua justiça? Orar pelo nosso Brasil aí, ó.
que você que dá uma de santinho também aí, ó, correu com o errado. Correu com o errado e apoia até hoje e briga, hein? Ainda se fala mal do meu presidente, o teu presidente que liberou a maconha, que tá roubando todo mundo, que tá plantando o comunismo aí, que tá fazendo tanta coisa aí para matar os crentes. É isso que você apoiou? Ah, irmão, política é tudo igual. É verdade, político é tudo igual. Mas vamos votar no que rouba menos. Agora você não, meu irmão. Você se trocou aí pelo pedaço de carne aí, pelo um auxílio, por alguma coisa. A gente fala mesmo, igreja, não tem medo não. Quem quiser me bloquear, me bloqueia, eu não vendo o vídeo. Eu não estou aqui para agradar a irmandade, eu estou aqui para levar a verdade e cada um pega o que é bom. O filho sabe, ele vai ouvir a correção do pai. O escarnecedor, ele não vai ouvir não, meu irmão. E se você fizer essa maldade pro nosso país, meu irmão, e nessas eleições agora, tome jeito, meu irmão. Não quer votar no Bolsonaro, não quer votar naquele, vota nenhum aí, outro que entrar aí. Mas se você bater a tecla, bater o dedo na mesma tecla que você bateu aí desse homem que está fazendo maldade aí, ó. Olha o tanto de roubo aí, é mentira? O tanto de roubo? Segundo o que estão falando aí, até a nossa igreja. Não vamos nem falar o nome da nossa igreja, né? Tá falado aí, ó. Tá falado aí, ó. 18 milhões aí, um irmão de dentro da igreja. 18 milhões no escândalo do INSS. Olha só. Será que é mentira? Será que é verdade? Será que tem alguém aí para nos esclarecer? Igreja. Deus está colocando tudo em cima do telhado. E se você está pegando alguém e colocando em cima do telhado sem autorização de Deus, porque você não é juiz, você é promotor. Sabe o que é promotor? É o acusador. E lembre-se que você, aonde você estava, por onde você passou, não era nem para você estar aqui. E Deus, no corpo do seu filho, usou de misericórdia de você. Éramos errantes no deserto, não tínhamos direito a nada. Éramos escravos na mão do demônio e tínhamos uma herança de ir para o inferno direto por tudo que a gente fazia. E ele veio, padeceu no duro madeiro da cruz para nos dar o direito e disse para nós: não julgueis para que não sejais julgados. Você sabe de tudo isso, meu irmão? Precisa a gente ficar nem repetindo toda hora. Mas é o teu prazer pegar o telefone. Você nunca pega o telefone para dizer: irmã, tô indo na tua casa, tô levando um frango, uma cesta básica. Tô indo aí, irmã, almoçar com a irmã, orar com a irmã. Eu vou limpar a casa da irmã porque eu sei que a irmã tá doente. Eu vou levar uns remédios para a irmã. Não, meu irmão. Você tá ligando para matar a alma. Assassina de alma. Matadores de alma. De almas. Porque o que pecou, pecou. Ele sabe que pecou, ele sabe qual é a sentença. Não precisa ninguém falar nada. Não precisa ninguém falar nada. E se Deus quiser perdoar ele lá no final, Deus perdoa. Deus perdoou um ladrão que estava na cruz. E hoje a gente fala mal do ladrão aí. Então vamos deixar tudo na mão de Deus, igreja. Vamos deixar tudo na mão de Deus, igreja. Vamos deixar que Deus tome um caminho. A nossa igreja está definhando. Nossa igreja está dividida em fatias finas que estão se quebrando. Cada igreja agora está em guerra em si mesma. Em qualquer bairro que você vai, tá briga. Ancião contra diácono, diácono contra ancião. Aqueles lá de cima que era para ensinar a verdade, está ensinando a mentira. Eu digo que é mentira mesmo. Porque nos ensinaram a não assistir televisão. Quando a pandemia veio, colocou a televisão dizendo que era por causa da pandemia. E agora? Todo mundo tem uma TV dentro de casa. E será que todos estão assistindo só o culto online? Será que todos não colocaram lá um rabicho do demônio lá, uma internet possante, deixando de ajudar o pobre e gastando com internet para ver coisas erradas? E não ajuda ninguém. Aí fica lá vendo novela. Mais uma vez eu vou explicar o que é novela, hein? Guarda isso daí. Novela é um nó que o diabo te dá e você fica como uma vela na frente da televisão. Eu já vi mãe dar na cara do filho porque passou na frente da televisão. Eu perdi o comercial. Tempo de jogo agora, as crianças não têm espaço. E se a criança for lá puxar a tomada na hora do gol, ela vai tomar tanto tapa na cara. Eu estou falando, igreja, eu vi isso. Gente, servo de Deus no meio da jogatina. Servo de Deus no meio da praia. Não, igreja.
Tudo tem o seu tempo, tem o seu local, tudo é lícito, mas nem tudo convém a Deus. Deus te libertou de tudo isso. Aí tá aí os irmãos na beira da praia. Ah, mas não tem nada não, eu tô de saia e tô de calça. E o rapaz lá? E a moça quase nua que você tá vendo? E o homem? Os seus pendentes para fora quase. A igreja tem que falar a verdade. Quer ir? Vai num lugar deserto, meu irmão. Aluga um lugar lá, vai lá. Tirar diversão com o teu filho, com o teu marido, com a tua família. Aí sim. Agora não. Quer se infiltrar no meio dos ímpios. Aonde o Senhor disse, a gente fala o que está dentro das Escrituras. Se você falar que está errado, meu irmão, então você está tomando o caminho errado mesmo. Então presta atenção. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, entendeu? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Só que só tá bom para você entender, né? Então se você está no meio dos ímpios, meu irmão, no dia que a peneira passar, no dia que o avião cair, no dia que a enchente vir, no dia que o arrastão passar, você vai estar no meio. E não adianta, hein? Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Dá glória a Deus, igreja. Meu nome é Renato Módica, moro na favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica, em São Vicente.